Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Barra e o Atés chegaram ali na casa da Sultan. Ela atende eles dois, dá um olá pra Barra, também para o Atés, diz que é um prazer ter eles dois ali e pede que, por favor, eles dois entrem. Logo depois que ela se senta, a Sultan pede que o Atés também se sente. Isso acontece depois. O que é que acontece? A Zeynep, ela fica ali muito desconfiada, com muito medo que a Barra esteja ali para revelar tudo, mas ela fica por enquanto em silêncio e a Sultan fica olhando ali para Barra sem entender o porquê que ela está ali, e a Barra diz que ela veio ali para que elas duas pudessem apenas conversar. A Zeynep, querendo logo tirar o timinho de campo ali, ela se aproxima e diz que, se elas preferir, ela mesma, a Zeynep, pode sair para que elas possam conversar à vontade. A Sultan diz ela que isso não é necessário, porque entre elas ali nunca houve nenhum tipo de segredo e, além de tudo isso, ela é sua filha e diz ela que ela se sente agora mesmo. A Barra diz a ela que sim, que é lógico que é melhor ela ficar, porque essa conversa também se refere a ela. Logo depois a Sultan pergunta como que ela, a Barra, está e como também está o seu bebê, se está tudo bem com eles. A Barra diz que sim, que está tudo bem com o bebê, está da mesma forma, agradece a Sultan. Então a Sultan começa a dizer que todos os dias ela ora por ela e também por toda a sua família. O Atés, vocês percebem que ele fica um pouco meio desconfiado, como sempre. Ele se desconfia logo de tudo e a Barra, ela agradece a Sultan. Logo em seguida, depois que todo mundo fica em silêncio, então a Sultan questiona a Barra do que é que ela quer conversar. Então a Barra diz a ela que ela veio ali porque ela precisa conversar com ela sobre a Efsun. Ela continua dizendo que ela teve a oportunidade de conversar com a Efsun e, na verdade, o que ela quer deixar bem claro ali é que depois da conversa que elas tiveram, ela percebeu que a Efsun não anda nada bem. A Zeynep fica com menos beiço ali, com medo que ela, a Barra, de fato revele tudo. Então a Barra, ela começa a dizer que de verdade ela está percebendo que a Efsun, de um tempo para cá, ela está muito estranha, como se alguma coisa estivesse lhe incomodando bastante. Ela continua dizendo que ela, a Sultan, é tudo lá para a Efsun e que também ela lhe deixou, e também o Arda, a mesma coisa, o marido dela deixou ela, e que agora, nesse exato momento, a Efsun, ela se encontra em algum lugar sozinha. A Barra continua dizendo que a Efsun, ela não quer ir mais lá para a mansão porque sabe que o Arda está lá e que também ela está muito revoltada, está muito angustiada ali com a Zeynep, que em totalidade ali ela consegue até compreender a Efsun. A Sultan imediatamente olha para a Zeynep e a Zeynep começa agora a questionar a Barra, perguntando a ela se ela acha mesmo que agora toda a culpa que está acontecendo ali é culpa dela, da Zeynep. Diz a Barra que ela não deveria de forma nenhuma vir ali e lhe acusar de algo que ela ainda não sabe. O Atés diz a ela, a Zeynep, que ela se acalme, que ela se tranquilize, por favor. A Barra diz a ela que não está acusando ela de nada, que apenas ela está ali para falar o que é que ela sente, tudo o que está acontecendo ali, porque é isso que ela está vendo, que alguma coisa de errado está acontecendo com a Efsun e ela acredita que deveria compartilhar isso com elas. Então a Zeynep diz que ela, a Efsun, ela na realidade é muito manipuladora e tudo isso que ela está fazendo aí é mais um joguinho dela, porque o Adam, para ela ali, para Zeynep, é como se fosse seu próprio irmão. Então a Barra diz que entende muito bem ali a Zeynep, mas que ela, em primeiro lugar ali, tem que pensar no bem-estar da sua irmã antes de qualquer outra coisa. A Sultan então questiona a Barra se é sério que ela agora é sua irmã, se agora ela está querendo considerar ela, a Efsun, como sua irmã, e essa mulher que diz ali que é sua irmã sapecou ela, a Sultan, no chão ali no dia de hoje. A Barra fica um pouco sem entender, juntamente ali com o Atés, e a Sultan continua dizendo para ela que tudo o que ela, a Efsun, fez foi bater nela e mostra o braço dela, pede para que ela, a Barra, veja bem direitinho como que está o braço dela ali, e continua dizendo que a Efsun veio ali na sua casa, emburacou na sua casa, pegou a sua filha e também sabugou a filha dela. Ela continua dizendo que a Efsun lhe empurrou e questiona a Barra como pode ela querer acreditar nela, como ela pode querer acreditar na Efsun, que foi a pessoa ali que usou ela ali por anos. A Barra fica olhando para a Sultan e a Sultan continua dizendo que ela, a Efsun, também usou ela, a Sultan, e diz a Barra que ela preste bem atenção, que chegou a hora do despertar.
Ela continua dizendo que chegou o momento que ela saiba de fato ali quem é a Efsun, porque ela vem causando muitos danos por muito tempo. O Ateis fica um pouco perdido ali, pede a Sultan que por favor que ela seja logo direta ali nas palavras que ela tá tendo com eles. A Sultan agora fica um pouco revoltada e pergunta a ele como assim ele quer que ela seja mais direto, porque tudo que ela fez em toda a sua vida foi ser direta. Ela continua dizendo que ela sempre foi, sempre será direta e será novamente, porque isso aí é um peso que nunca mais ela vai querer carregar. Ela logo em seguida pergunta se por acaso eles sabem a razão ali, o porquê que o Arda e também a Efsun, eles dois se casaram. Eles ficam calados e a Sultan continua dizendo que sim, que eles se casaram, mas foi com um plano que ela mesma, a Sultan, ela elaborou. Eles dois ficam meio perdidos ali, o Ateis pergunta como assim? Ela diz que sim, foi ela quem chantageou lá o Arda, foi ela mesma, a Sultan, quem obrigou ele ao Arda a se casar lá com a Efsun. Ela continua dizendo que sim, que foi ela que fez tudo isso porque a querida irmãzinha dela queria novamente ser um Atarran. Ela continua dizendo que a querida irmãzinha dela ali gostou da ideia ali de ser rica e também começa a dizer que a irmãzinha dela juntamente com ela, com a Efsun, foi elas ali que levaram a filha dela. Ela continua falando, perguntando na realidade se por acaso eles sabem ali o porquê que elas cometeram esse terrível pecado. Ela olha para o Ateis, pergunta se por acaso ele sabe o porquê que ela fez isso e diz que isso é muito simples, simplesmente é porque a querida irmãzinha dela, Efsun, sempre quis a vida dela ali da Barra. Ela continua dizendo que por qual objetivo ela, a Sultan, iria fazer isso, porque tão pouco ela, a Sultan, ali criou essa menina. Ela continua dizendo que sim, que a Efsun ela criou, mas que ela nunca lhe chamou ali de mãe e que outra coisa, ela sempre planejou tudo isso por trás dela ali da Barra. E enquanto ela, a Barra, fica tentando defender a Efsun, ela, a Efsun, sempre esteve ali por trás para tentar tomar sempre a vida dela. Sultan continua dizendo a Barra que ela tem que prestar muita atenção porque ela tem que voltar lá ao passado e perceber que ela, a Efsun, sempre quis ali roubar tudo o que é dela, sempre quis estar ali no lugar dela da Barra. Ou seja, as palavras da Sultan ali está começando a ficar um pouco pesada lá para a Barra, ela começa até a querer a chorar e a Sultan ela não para, pergunta a ela se por acaso quando ela volta lá no passado, se ela não se lembra que a Efsun também queria o marido dela, o Ateis. Sultan continua dizendo que logo depois que Efsun roubou a vida dela ali, se por acaso a verdade de fato não aparecer, pergunta ao Ateis se ela não tá falando a verdade ou tá falando alguma mentira ali. Ela continua falando ali que ela, a Barra, não pode de forma nenhuma ficar defendendo a irmãzinha que ela diz que ela, a Efsun, é, porque ela roubou a vida dela, da Barra, também, não só a dela, mas também da Sultan e também lá do Arda. Barra fica calada, apenas olhando para ela e a Sultan continua dizendo que depois de tudo isso que foi que ela fez, dispensou elas ali como se fosse um lixo. Sultan, ela tá igual um raio de pilha ali, não se cala, sai disparada falando um monte de coisa ali contra a Efsun e continua dizendo que a próxima vítima dela ali da Efsun é esse infeliz aí do Orgun, que é outro pilantra, que elas estão ali pela gaiguela por causa dele. Eles todos ali ficam até sem saber o que falar, logo depois que a Sultan está falando sobre um monte de coisa ali contra a Efsun e ela continua dizendo que por causa desse órgão ali elas vão ficar endividadas pro resto da vida e que ela não quer nem saber que a partir de hoje ela, a Efsun, já foi para a cidade de Pé Junto, não quer nem mais saber dela porque para ela a Efsun está morta.